Olá pessoal, tudo bem? O cenário mudou um pouquinho, aqui está pegando a luz aqui do lado, final de tarde, então eu mudei um pouco a posição, não está escrito a marca Pops lá no final, tá? Bom, gente, hoje é sábado, né? Como é sábado, a gente tem o nosso vídeo e eu só peço desculpas se está chegando somente à tarde. Para quem for assistir outro horário, não vai fazer diferença nenhuma. Gente, é o seguinte, eu estava pensando aqui num ponto aqui dessa nossa reflexão de toda semana, e eu trouxe aqui um ingrediente muito interessante para a gente estudar. Vamos ver? Cafezinho, né? Cafezinho. Isso aqui é um café expresso. Muito bom, né? E o que tem a ver a falar de café dessa vez? É o seguinte. Esse café, deixa eu trazer ele de novo aqui. Esse é um café, tá, expresso sem açúcar, né? Que eu estou tomando. Tem gente aí que gosta de tomar café sem açúcar. Acho que a maioria não, mas tem quem goste, né? Por N motivos, né? A gente aprende a degustar. Teve uma aula, né? Um trabalho, na verdade, na época que eu fiz a faculdade, onde a gente tivemos acesso a um profissional, um barista, e nessa ocasião fomos assim... tivemos a oportunidade, né, de entender um pouco mais sobre processos de café e etc e tal, sobre o negócio em si, e também até mesmo a comparar a diferença de um café ruim com um café melhor, e a entender as nuances que existe num café bem feito, num tipo de grão diferente. É uma percepção bem diferente daquilo que a gente está acostumado, porque a gente está acostumado assim, poxa, eu vou acordar de manhã, pego o café, coloco o açúcar, mistura com leite, toma, sai correndo, no meio da tarde passa em alguma cafeteria, algum lugar, toma um café, bate um papo, fuma e depois toma o café e aquela coisa. E aí eu comecei, foi interessante porque no início, o café também, né, eu tomava, né, nem tanto, mas eu tomava sempre com açúcar. Ao contrário do chá, que na época que eu estive no Japão, eu aprendi a degustar o chá sem açúcar e tal, e depois nunca mais. Hoje, assim, é muito difícil, né, eu tomar chá com açúcar. Eu acho que o açúcar, ele atrapalha, né, o paladar e descaracteriza a bebida. E olha que interessante, né? Por um bom tempo, quando eu comecei a perceber isso com chá, essa questão de poder degustar o chá sem açúcar, e achar isso muito bom, e depois aconteceu esse processo de novo com o café, que é uma bebida amarga, e por isso que muita gente não gosta de tomar ele sem açúcar, não consegue, e até pouco tempo também era assim comigo. Então, o interessante é que depois de começar a conhecer, entender, abrir um pouco a mente para me permitir aprender a apreciar melhor a bebida, eu comecei a tomar o café sem açúcar, né? De vez em quando eu também tomo com açúcar, tá? Com adoçante, coisas assim, mas eu também sorvo ele sem açúcar e acho isso muito bacana. E na verdade o que isso tem a ver para fazer um vídeo para falar sobre café sem açúcar, né? Eu acho que tem tudo a ver, gente. Eu faria uma comparação que é o seguinte: a gente, desde pequenininho, né, quando a gente faz uma careta, quando a gente não quer tomar, vai tomar um xarope, aí a mamãe já dá uma bala, já dá alguma coisa, um docinho. A gente tenta acostumar que o doce é um contraponto a uma coisa que não está legal. E a gente começa a associar que o açúcar é muito importante para deixar um paladar, para dar uma disfarçada na coisa ali e aquilo ficar bom. Então a gente começa a colocar na cabeça que o açúcar, sabe, que é importante ter açúcar para ficar gostoso, que açúcar é sinônimo de gostoso. E sendo que, né, quando, por exemplo, você pega, imagina, né, tem muitas pessoas que então não vão tomar o café sem açúcar porque, poxa, sem açúcar não é gostoso. E de repente você aprende que existem outras formas de entender a bebida e ela pode ficar saborosa. Por exemplo, para quem toma cerveja, né, você imagina colocar uma colher, 2 colheres de açúcar, misturar, né? Não tem jeito, né? Mesma coisa com vinho. Tem gente que toma o vinho doce, mas imagina você pegar o vinho seco e colocar açúcar para adoçar ele. Você acaba com a bebida, né? Então, na verdade, quando você começa a beber, seja um whisky, seja um café sem açúcar, é que você começou a desprender, a tirar a associação de que precisa ter açúcar para ser gostoso e começar a entender que o amargo pode ser bom, né? A cerveja é levemente amarga, que o café ele é amargo, mas ele tem outras nuances
né? Um café muito bom, ele pode ser muito gostoso, mesmo sem ser açucarado, não é? Olha que louco. E, por exemplo, né, se você está em outro país, né, mora no Japão, tal, tem pessoas que estão no Japão e assistem os vídeos, né, em outro país também, você vai para uma cultura, de repente você tá com um processo, com uma cultura de que, olha, o meu jeito de ser, aqui no Brasil a gente vive desse jeito, eu fui criado assim, é a minha cultura, e de repente eu saio de um lugar e eu vou para outro lugar onde tem uma cultura totalmente diferente, não é? Eu acostumei a acreditar que para ser bom tem que ser em cima daquilo que eu vivi. E se eu fico preso a isso, eu deixo de absorver outras coisas que eu considero amargo, como esse café sem açúcar no começo, não é? Eu falo, poxa, mas que jeito estranho deles se cumprimentarem, deles se conviverem, do comportamento de repente não serem mais frios, né, na abordagem, diferente disso. Então eu prefiro eu não quero me relacionar, eu não vou me esforçar para ser algo que não seja do jeito com que eu aprendi. Isso é como se fosse... Tá, nada vai ser gostoso se não tiver o açúcar, sendo que não é bem assim, né? A gente falou sobre a cerveja, sobre coisa. Então, é uma maneira de quê? Da gente começar a degustar, de abrir a mente, de abrir o paladar, no caso da bebida ou da comida, mas de abrir a mente para começar até aceitar o novo e sair da nossa posição, né? Para ficar aberto, começar a experimentar, começar a conhecer, a usufruir melhor e a partir dali, então, tentar falar, nossa, isso aqui encaixa comigo, isso aqui não encaixa muito bem comigo, não é? Tem pessoas que saíram já de um serviço, do emprego, ou mesmo de uma escola, tinha uma equipe, tinha os seus colegas e tudo mais, já conhecia tudo, né? Aquilo era o açúcar, aquilo era o gostoso, já estava, era o comum, e de repente vai para outro lugar que é totalmente uma filosofia diferente, e se você tentar carregar aquilo que foi do passado e tentar bater, né? Não aceitar outra cultura e tentar impor, tentar repetir aquilo que funcionava antes naquele lugar, né? Você vai ter problemas. Então, nessa hora é importante que você seja o que abra a mente, né? Que você absorva, entenda, né? Mergulhe nesse novo ambiente, nessa nova forma de convivência, né? E a partir dali você pode então sim colocar aquele açúcar que você tinha, né? Colocar aquelas referências e aí então começar também a compartilhar isso e não logo de cara querer impor aquilo que você acreditava que era o padrão, não é? Então, da mesma forma como foi com o café, que no início era amargo, mas a partir do momento que eu me permiti aprender mais sobre a bebida e de repente eu me acostumei, né, a beber ele também sem açúcar, fica uma dica, né? Eu sei que vocês têm aquilo, uma experiência e algo que já vem já de muito tempo, mas permita-se ao novo, né? Mergulhe também para as coisas que são diferentes e você vai encontrar sabores, nuances, culturas, muitas formas de ver a vida de maneira diferente, respeitando o outro lado, e isso vai agregar, vai fazer com que você se torne uma pessoa mais completa, uma pessoa mais aberta, né? Que vai ter um melhor relacionamento e vai aprender as coisas muito mais rápido, vai aceitar as coisas de uma maneira melhor e automaticamente isso vai refletir positivamente na sua vida, tá ok? Um grande abraço, gente. Tchau, tchau.